Olá, sou Daniel de Paula e vamos a mais um estudo bíblico. Hoje trataremos do seguinte assunto: o que é o batismo com fogo prometido por João Batista? Todos os relatos do Evangelho incluem algum comentário feito por João sobre o poder superior de Jesus. Vejamos alguns deles. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Mateus 3, do 11 ao 12. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo, em Marcos 1, do 7 ao 8. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Lucas 3,15. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João 1, do 32 ao 34. Os relatos de Mateus e Lucas são os mais completos e basicamente idênticos. Disse João a todos: eu, na verdade, batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Lucas 3, do 16 ao 17. O batismo com o Espírito Santo é identificado em outras passagens. Em Atos 1, do 4 ao 5, Jesus o prometeu aos apóstolos: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Ele cumpriu essa promessa em Atos 2, do 1 ao 4. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, do 1 ao 4. Outra vez, ele concedeu o batismo com o Espírito Santo à família de Cornélio, Atos 10, do 44 ao 48, e o capítulo 11, do 15 ao 17. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós, ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Mas o que é o batismo com fogo? Alguns sugerem que o fogo se refere às línguas como de fogo, que pousaram sobre os apóstolos em Atos 2:3, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Mas tal interpretação não explica adequadamente o comentário de João Batista. No contexto imediato, Lucas 3,17 e Mateus 3,12, que diz: ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro,
mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João explica que o fogo representa castigo em fogo inextinguível. Alguns de seus ouvintes seriam batizados com o Espírito Santo e outros deles seriam imersos no fogo do castigo eterno. João mencionou esses batismos principalmente para ensinar a superioridade de Jesus. Veja João 3,30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João, sendo mero homem, tinha autoridade para controlar as águas que ele usava nos batismos de milhares de judeus. Mas Jesus, sendo filho de Deus, mostraria seu poder ilimitado. João e outros pregadores na Bíblia não falaram do inferno sem propósito. Não falaram desse assunto para assustar os ouvintes, nem para sugerir que Jesus fosse somente severo. Em Romanos 11:22 diz algo parecido. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Romanos 11:22. Quando pregaram sobre o castigo eterno, eles estavam nos ajudando a entender a importância de obediência a Cristo. Se não aceitarmos a salvação que Ele oferece, teremos o destino infeliz em chama de fogo, como dizem em 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 8. A vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Batismo com o Espírito Santo, a pessoa ser salva. Batismo com fogo, a pessoa não aceitar a Cristo Jesus como Salvador e receber o castigo devido. Que Deus os abençoe.